E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é dia de História do Brasil, terça-feira maravilhosa. E a gente vai falar hoje, para fechar com chave de ouro, os nossos estudos sobre República Velha. Até então, até que surjam novas possibilidades. A gente vai fazer charges. Fazer não, a gente vai falar, analisar cuidadosamente charges sobre a República Velha. Tem muita coisa interessante. Enquanto a gente analisa, a gente aprende muito, é muito interessante e sempre cai charges, tanto no Enem quanto outros vestibulares, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ajuda o canal a crescer. Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, comente aí, porque a gente quer chegar aí aos 400 mil inscritos aí, quem sabe, né, aí nos próximos meses a gente já está crescendo bem aqui para um canal de educação, certo? Então vamos começar a falar dessas charges, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente. A primeira charge que eu trouxe para vocês é interessante para vocês terem mais fontes para poder pesquisar. Essa charge é especificamente de um cara muito importante na República Velha e no Império também, chamado Angelo Agostini, que tem esse estilo de desenho que vocês devem ter visto, se não essa charge, ou essa ilustração, ou outras várias. Ele já era um grande desenhista, um cartunista grande durante o Brasil Império, e durante a República ele fundou um jornal, né, um folhetim que era semanal, chamado de Revista Ilustrada, certo? Onde ele publicava, além das matérias, ele publicava suas charges lá junto com as matérias. E essas charges geralmente eram críticas, certo? E um fato interessante, fica a dica a vocês pesquisarem sobre Angelo Agostini e a Revista Ilustrada, porque é possível achar um acervo digital sobre, certo? Que acho que só vai acrescentar para os estudos de vocês. Então fica uma dica de ouro aqui para vocês. Essa charge, vocês já podem perceber que existe uma mulher e atrás várias pessoas, eles estão na zona rural. Essa mulher eu já falei em outros momentos aqui, mas para você que está chegando, você já fica sabendo. Ela é a representação da República, tá? Da República de forma universal, não só brasileira, certo? E tem um motivo da mulher ser a representação da República. Porque com a Revolução Francesa de 1789, onde se formou a primeira república moderna, naquele período da República dos Jacobinos, as mulheres foram muito importantes para a derrubada da monarquia. Você teve eventos que as mulheres, de fato, partiram para buscar a cabeça do rei, na verdade da rainha Maria Antonieta, marcharam armadas para isso. E é através desses movimentos que as mulheres passaram a ter direitos políticos, na própria França e depois se espalhando pelo mundo inteiro. É claro que no Brasil demorou mais para chegar. E é contraditório você pensar na mulher enquanto representação feminina da República no Brasil. Não é contraditório a mulher ser a representação, mas é contraditória a política que o Brasil tinha, porque você, ao mesmo tempo que você tem uma mulher como representação da República, as mulheres não tinham direito ao voto durante a República Velha, sabe? Então é uma relação dialética aí que a gente pode identificar. Agora, a gente sempre vai ver essa mulher com uma touquinha, que vocês percebem que ela tem uma touquinha, e eu vou dar um nome dessa touquinha para vocês, desse gorrinho, desse chapéu, como vocês quiserem chamar. É um chapéu antigo chamado barrete frígio, tá? O que é o barrete frígio? Como vocês quiserem, né? A pronúncia que vocês quiserem. É um gorrinho que foi utilizado pelas mulheres, pela população revolucionária durante a França de 1789. Se você pesquisar sobre esse gorro, sobre esse chapéu, você vai ver que ele tem origem no Oriente Médio, origem antiga. Mas, de fato, é um gorrinho que foi utilizado principalmente entre os mais radicais durante a Revolução Francesa. E quem são os mais radicais? Você vai falar, não, são os jacobinos. Ok, a gente considera os jacobinos radicais, mas quem que ia para a rua mesmo reivindicar direitos, que estava passando necessidade, eram os sans-culottes, os sem-culottes, que a gente já falou aqui mais de 1000 vezes. E eles usavam um gorrinho, eles usavam algo parecido com o que ela está utilizando. Então a República, por conta de toda essa simbologia, olha só que interessante que eu estou falando para vocês, usa esse gorrinho, o barrete frígio. A gente vai ver até em outras representações. Agora vamos sair da imagem da República e pensar o que está acontecendo atrás. Atrás,
nós temos vários homens, várias pessoas na zona rural marchando junto com a República. Existe uma bandeira ali atrás. Se tiver difícil para ler o que está escrito, eu vou fazer um esforço aqui para ler para vocês. Abaixo a monarquia, deixa eu ver aqui mais perto. Abolicionista, abaixo a monarquia abolicionista, e viva a República com indenização. O que está querendo dizer essa bandeira? Ela vai mostrar para a gente quem são esses sujeitos que estão atrás dela. Vocês podem perceber que são sujeitos que, com chapéu, com bota, gravata, são ex-proprietários de escravos que perderam as suas propriedades, que eram os escravos, em 1888, e depois a gente vai ter a proclamação da República. Eles estão seguindo a República, só que seguindo a República com uma reivindicação. Qual é a reivindicação? Indenização. Porque nós perdemos as nossas propriedades, que eram os escravos, e nós queremos indenização agora para começar a República. Se a escravidão não volta, se não tem mais escravidão, certo? Nós queremos dinheiro dado pelo Estado, dado pela República, já que mudou o governo. Eles acusaram a monarquia de Dom Pedro II de ter sido abolicionista. Eles falam, abaixo a monarquia abolicionista e viva a República com indenização. Então eles exigiam, já que eles eram os grandes proprietários de terras, produtores de café, exigiam do governo indenização, certo? Então é uma charge que está mostrando essa passagem, que é uma passagem conturbada de monarquia para a República. Espero que vocês tenham gostado dessa charge, ela é bem simbólica para a época, tá? Vamos passando aqui com muita calma, muita tranquilidade as outras charges. Aqui uma charge também mostrando outro lado, um aspecto muito parecido com esse da primeira. Você tem um sujeito, certo, no meio, que vai ser um escravo agora se tornando ex-escravo, certo? E aqui você tem a bandeira escrito abolição, certo? E senhores de terras batalhando por ele, não querendo abolir a escravidão. É uma charge que está muito mais ligada à questão abolicionista, que ainda está no Império, mas está ligada à República porque a gente está entrando na República oligárquica, certo? Por isso que eu coloquei ela para vocês, porque ela puxa muito do que a gente viu nessa outra charge. Não só, a gente até vai ver exemplos aqui muito parecidos. Então são senhores de engenhos, proprietários de terras, proprietários de escravos, contra essa abolição. E a República, ela manteve a abolição, na verdade ela defendeu a abolição, certo? Vou passar aqui, já que a gente já falou dessa, porque essa próxima aqui é uma charge que é a que eu mais gosto. Talvez essa seja a única charge que eu coloquei aqui que não foi feita na época da República Velha, mas porque acho que ela tem muita coisa a ser representada aqui. E eu tenho quase certeza que eu já falei dela em algum vídeo mais antigo aqui no canal, mas eu faço questão para que vocês entendam toda a simbologia. Eu dei um aulão recentemente no cursinho que eu lecionava, junto com meu amigo Anderson de Geografia, e nós utilizamos essa charge lá, porque eu adoro a representatividade dela. Vamos então por partes. A primeira coisa que eu quero destacar, que eu acho que vocês já perceberam, é a República. Aí no centro, olha o gorro, né? O barrete frígido aí, o gorrinho, representação da República Brasileira, certo? Tanto é que está escrito com uma faixa República para não deixar margem de erros aí. A bandeira que ela está segurando, muitas pessoas podem pensar, é a bandeira dos Estados Unidos. Mas não, tanto é que tem uma etiqueta ali, bandeira da República, né? Tá falando bandeira da República Brasileira, é isso mesmo? Deixa eu chegar mais perto porque... Primeira bandeira da República, é o que está escrito ali. Eu tive que chegar mais perto, muitas coisas eu ainda não consigo enxergar, eu estou vendo a mesma tela que vocês estão vendo aí, certo? Para mostrar, porque aquela primeira bandeira da República ainda foi provisória, muito por conta da influência dos Estados Unidos. O Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil, só que isso durou um pouco mais de tempo, foi até 1967 esse nome. Mas essa bandeira durou alguns dias, se eu não me engano 4 dias, uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos, só que nas cores azul, verde e amarelo, né, com as estrelas ali.
Então tem que colocar, como a charge é em preto e branco, você não tem cores na charge, é preciso mostrar que não é a bandeira dos Estados Unidos. O sujeito que está ali em cima, escrevendo num pergaminho, uma carta, ele está, na verdade, escrevendo a Constituição do Brasil, certo? A primeira Constituição da República e a segunda Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1891. A gente está no início da República Velha, aí é governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Esse cara aí é o Rui Barbosa, que a gente falou muito do Rui Barbosa aqui, que foi daquela política do encilhamento, é o que tentou se candidatar 200 mil vezes à presidência pelo estado de São Paulo e perdeu todas, né? O Rui Barbosa está escrevendo porque ele foi um dos elaboradores da Constituição de 1891. Olha o que ele está falando. Coisas importantes. Unidade federativa. O que seria uma unidade federativa? Os estados podem manter um certo grau de autonomia em uma unidade federativa, mas estão todos ligados à União, certo? Qual o grau de autonomia que esses estados podem ter? Eles podem ter um sistema de justiça próprio nos estados, tá? Os estados eles podem ter um serviço de segurança pública próprio, como é uma polícia militar, formar suas assembleias estaduais, mas todos contribuem com a União. É o processo da República Federativa. Um sistema presidencialista com o fim do parlamentarismo, isso é interessante falar, eu falei na live com a Tati esse fim de semana, que o Brasil, por mais que a gente seja durante o governo de Dom Pedro II, ele exercia o poder moderador, o Brasil era considerado uma monarquia parlamentarista, que vocês lembram? A presença do presidente do Conselho de Ministros, que ora era liberal, outra hora era conservador? Pois é. Então acabou o parlamentarismo, agora a gente tem o presidente, certo? Tem o parlamento, mas o parlamento não tem a mesma força. Divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ok. Separação entre Estado e Igreja, o Brasil oficialmente, a partir da Constituição de 1891, se torna um Estado laico, tá? Lembrando que Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico permite com que você tenha a religião que quiser. Inclusive, membros pertencentes ao Estado podem ter a religião. Eu entendo que há uma contradição, mas dentro desse contexto do Estado laico estamos aí, certo? E ali você tem o casamento civil. Se separa o Estado de igreja, o casamento religioso, ele deixa de ser importante na concepção do Estado. Ele pode ser importante para a sua vida, ele pode ser importante para a sua fé, ele pode ser importante para a sua cultura. Mas para o Estado, ele não vale, tá bom? O que vale é o casamento civil. Tudo bem, gente? Ok, então nós temos a República, uma nova República surgindo com uma bandeira provisória, o Rui Barbosa colocando dados importantes na Constituição e o foco crítico dessa charge. Do lado, nós temos duas pessoas, um casal bem humilde, eu vou tomar água aqui para falar deles. Vamos lá, gente. O homem pergunta para a mulher, o que significa isso? E ela responde que não precisamos mais ir à igreja para casar. Aspectos importantes. Ela está ressaltando o casamento civil, explicando para ele, certo? Um outro aspecto. Ele pergunta porque ele não compreendeu o que está se passando ali. Significa que a República Velha, a proclamação da República no Brasil, apesar de ter rompido com o sistema de monarquia, esse passado português que a gente teve, a família real foi exilada, o povo ainda está à parte do processo. Então a gente tem uma crítica nessa charge muito interessante, uma crítica muito importante. O povo está à parte do processo. Tá? Por isso que eu gosto muito, você tem elementos demais nessa charge que explicam muitas coisas. Vamos para a próxima então, gente. Aqui o que eu falei para vocês da revista Ilustrada, certo? Que era lá do Ângelo Agostini, né? Que fazia as ilustrações da revista Ilustrada. Essa aí é de 1888, né? Então também é 88, acho que eu estou lendo ali. E ela já é, então, ainda no Império, mas na passagem para a República, ela representa muito o que a gente viu naquela outra charge. Ex-senhores de escravos que perderam seus escravos, que que não receberam indenização, agora tentando convencer o sujeito a ficar ou a trabalhar para eles, ou
ou de alguma forma servir de mão de obra para eles, mesmo que seja assalariado. E é um senhor ex-escravo que está ali, ele é uma vassoura, uma pá na mão, né? Trabalhador, e eles estão ali carentes dessa mão de obra, certo? Procurem a Revista Ilustrada, procurem o semanal da Revista Ilustrada, vocês vão conseguir, acho que no site do Itaú Cultural, alguma coisa assim, sobre essa Revista Ilustrada, tá bom? Então eu vou passar aqui, que essa aqui, acho que essa parte a gente já entendeu muito bem, né? Aqui a gente tem uma coisa muito importante. Essa charge, ela é muito famosa e essa charge eu quero discutir um pouco mais com vocês aqui. A gente tem aí 3 pessoas, parece que bombeando uma máquina, e nessa máquina tá escrito Caixa Dinheiro da União, tá? Do Brasil. E ali você tem um outro sujeito ali meio que preocupado, em pé, ele não está bombeando a máquina, mas ele está ali preocupado. Essa charge, na época, eu falei charge, essa charge, ela foi acompanhada de um texto, tá? O texto não está aqui na tela para vocês, mas atenção, porque eu vou ler esse texto, tá? Eu copiei esse texto aqui para ler para vocês, para a gente entender o que está se passando nessa charge. Prestem bem atenção. O nome dessa charge, ela foi publicada em 1907, certo? E o título dela é Uma Ideia do Zé para o Carnaval, o Convênio de Taubaté. Então a gente já definiu que essa charge está falando do Convênio de Taubaté. Foi uma charge publicada em 1907. A gente sabe que o Convênio de Taubaté, a gente tem aula sobre República Velha aqui falando, ele foi em 1906. O Convênio de Taubaté, para definir, é aquele entre os estados, principalmente os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, de que se o café entrasse em crise, o governo iria injetar dinheiro, ia proteger o café. A gente viu isso acontecendo em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, quando o café brasileiro diminuiu a exportação. Em 1929, quando o café brasileiro praticamente esgotou, acabou a exportação por conta da crise econômica mundial. E aí o governo fez o quê? Ajudou, porque era previsto pelo Convênio de Taubaté. Eu vou ler aqui o texto que acompanhou essa charge na época da República. Olha só. O Tibiriçá vai falar uma coisa. Força, rapazes! Dos 6.000 contos para comprar cafés baixos, quero 2.000 para São Paulo. Definindo aqui pra gente, Tibiriçá é o que está em pé falando força, rapazes. E quem é Tibiriçá? A gente está falando de Jorge Tibiriçá, que na época era presidente do estado de São Paulo. E eu já falei para vocês que naquela época se chamava de presidente de estado, não de governador. Governador vem com Getúlio Vargas. Eu sei que é chato muitas vezes repetir isso, mas é preciso guardar, tá bom? Então o Tibiriçá falou, força aí que eu quero dinheiro para São Paulo. João Pinheiro era presidente do estado de Minas Gerais. E ele fala assim, em Minas não há de ficar no ora veja, puxa, certo? Quem é João Pinheiro, presidente do estado de Minas Gerais, é o homem do meio aí que a gente está vendo, tá? Eu só não identifiquei aqui pelo texto o da ponta de lá. Se alguém identificar, por favor, coloque no comentário aqui, que eu fixo o comentário seu no nosso chat aqui, certo? E aí você tem Alfredo Bacher. Alfredo Bacher é esse de óculos e bigode empinadinho que está para cá, nesse primeiro plano. Presidente do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Presidente do estado do Rio de Janeiro. E ele diz o que para a gente? Quem teve Mateus, que o embale. A união é mal de todos e o estado do Rio é um bom filho. Aguenta, ó, upa. Zé Povo, com que gana eles dão a bomba? O povo pergunta, que gana eles dão a bomba? Zé Povo, eu vou explicar para vocês que a gente tem charge sobre Zé Povo aqui. Zé Povo é uma forma pejorativa de como se chamava o povo, de Zé Povo ou Zé Povinho, tá? A gente tem charges aqui que falam sobre o Zé Povo, é esse que está à parte, lembra dessa charge que a gente viu agora da Constituição? Aquele é o Zé Povo, tá? Eles consideravam tudo um só, pra vocês verem como há uma exclusão da população mais humilde.
Com que gana eles dão a bomba? Ó, que valem economias, impostos, sela a barriga. Se o melado corre assim para os estados e nunca mais volta. O dinheiro vai para o estado e nunca mais volta para o povo em benefício. Uma ideia, vou lembrar este quadro para um carro carnavalesco, mas faço questão de ser representado por uma besta. É o Zé Povo falando, esse carro aí, esse quadro vai para um carro carnavalesco, festa popular. E o Zé Povo vai ser representado por uma besta, vendo os ricos tirando dinheiro da União para poder ajudar os cafeicultores. Entenderam? Essa charge é muito interessante mesmo. Espero que vocês tenham entendido ela. Vou tomar mais água, que a gente tem bastante charge e o tempo está passando. Vamos lá. Não vou me preocupar com um tempo menor, não, porque eu quero analisar com cuidado com vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. Aqui há um panfleto, tá? Aqui a gente está falando já de um panfleto de eleições que contém uma charge, tá bom? Agora a gente vai ter uma sequência de charges, algumas que vocês conhecem, elas seguem a mesma linha, praticamente. Mas todas estão, então, falando do voto de cabresto, uma crítica ao eleitor, ao sistema eleitoral da República Velha. A gente tem um sujeito, possivelmente um coronel, em cima de um homem que está caracterizado como um burro, né, pelas orelhas, e uma urna, que é essa representação. Esse homem está votando em quem o coronel quer. É o famoso voto de cabresto. E aí você tem um texto: para acabar com essa vergonha, votai nos candidatos do Partido Democrático. É um partido que surgiu em São Paulo na década de 20, durante a República Velha, que criticava, com vários movimentos que a gente falou aqui, criticava esse sistema eleitoral da República Velha, Partido Democrático. Então tá fazendo a campanha para acabar com isso, com o voto de cabresto. Aí você tem os nomes, né? Para senador, é doutor que está escrito ali? Luiz Barbosa da Gama Cerqueira. Para deputados, primeiro distrito, doutor José Adriano. Marrei Júnior, segundo distrito, doutor Francisco Antônio de Almeida Morato. Terceiro distrito, doutor Paulo de Moraes Barros. Quarto distrito, doutor Luiz Augusto de Queiroz Aranha. Isso é uma coisa que eu quero destacar aqui, é que por mais que você queira acabar com isso, você pode perceber que todos os nomes que estão ali para senador e para deputado são chamados de doutores. E doutor era uma forma, inclusive, ainda hoje se chama, de qualificar uma pessoa, nesse caso, pessoas mais abastadas financeiramente, né? Hoje em dia isso muda muito, né? Mudou bastante até, porque doutor, de fato, é quem faz doutorado. Fica a dica aí. Eu não sou doutor, tá? Não tem importância com isso, não. Vamos lá, gente. E, querendo ou não, está fazendo uma crítica a essa República Velha, mas é um partido democrático, né? Você percebe aí, sou eu que estou falando, que você tem pessoas, doutores, né? Muitas pessoas, muitos políticos da época eram formados em direito, inclusive, tá bom? Vamos lá, então. Próxima charge aí para vocês. É muito parecido, é praticamente o mesmo conceito. O coronel ou barra político, está escrito atrás dele, aí no paletó dele, levando o eleitor, o burro, para votar em quem ele quiser. As próximas eleições de cabresto, por isso o voto de cabresto. E a mulher, representação do quê, gente? Da República, certo? Olha o gorrinho na cabeça, escrito soberania. Ela está discutindo com o político, que é a soberania do povo. O político está argumentando, estou trazendo o povo para votar. Essa charge é famosa, essa charge já foi cobrada em diversos vestibulares, foi cobrada já no Enem, mas nem por isso, não é só porque já foi cobrada, que não pode ser cobrada novamente com outros argumentos, com outras questões, tá? Então fica a dica para vocês. Mais uma? Agora a gente já passa a discutir charge sobre a política do café com leite. Aquele acordo entre Minas e São Paulo que nem sempre foi fiel, né? Na verdade, a maioria das vezes não foi fiel. Charge super básica, super interessante. Um morro, uma cadeira, que é a cadeira presidencial, presidente da República, está escrito na cadeira. Dois homens em cima dividindo essa cadeira, um com chapéu escrito S, Paulo, São Paulo, e outro com chapéu escrito Minas. A política do café com leite, onde Minas e São Paulo dominaram a política através desse acordo eleitoral.
Lembrem-se, por que eles dominaram a política? Eles não indicavam candidato o presidente, mas sim o candidato. E geralmente os candidatos que saíam de Minas ou São Paulo eram mais fortes, por serem estados mais ricos, dois grandes produtores de café no mundo, do mundo mesmo. Minas, o maior produtor de café durante um período, São Paulo, também um grande produtor de café. Café com leite é para diferenciar, sendo que Minas era grande produtor de café, já falei aqui para vocês. Leite também, mas leite não era um produto forte para Minas, porque como é que você vai exportar leite naquele período? Me fala. Então leite era difícil de se exportar, certo? E abaixo você tem outros coronéis com outros estados. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, você percebe ali que eles estão querendo chegar na cadeira da presidência da República, que está dominada por Minas e São Paulo, que tem maior força econômica, maior força política e eleitoral, certo? Então tá aí a dica para vocês, mais uma charge. Essa é bem fácil de a gente interpretar, de achar aqui os sujeitos, né? Mais uma aqui. Essa aqui já é um pouquinho mais complexa, tá? Essa já denota um tempo maior, já denota um pouquinho mais de organização de nossa parte. Vamos reparar primeiro as imagens, porque depois vocês estão vendo que tem um texto, foi a única maneira que eu achei esse texto foi mais apagado, eu aumentei ele aqui para ler para vocês numa outra tela, tá bom? Porque possivelmente eu espero que se essa charge seja cobrada com esse texto escrito de uma forma onde todo mundo consiga ler, legível. Já está claro para a gente que do lado de cá nós temos Minas, do lado de cá nós temos São Paulo, um de cada lado aí. Ok. O sujeito que está em cima do cavalo de São Paulo é o Rui Barbosa, novamente, que tentou vencer todas as eleições. Foi importante no encilhamento, na Constituição também, mas ele tentou vencer todas as eleições possíveis e impossíveis e perdeu em todas, né? E do outro lado, a gente teve um concorrente nas eleições, em uma das eleições, que foi o Marechal Hermes da Fonseca. Marechal Hermes da Fonseca. Ele não era mineiro, mas ele foi apoiado por Minas Gerais. A gente considera esse período do Marechal Hermes da Fonseca e do 1911, eleição, 12, agora já não lembro mais, e do Rui Barbosa, o primeiro grande rompimento entre Minas e São Paulo na política do café com leite. Eles depois se reconciliaram, mas a gente já está vendo nesse período que eles não estão, sabe, eles têm disputas políticas. E os dois cavalos, tanto do Hermes quanto o do Rui Barbosa, estão com nó, estão amarrados. No meio você tem a opinião pública, que é esse nó aí, que na verdade já está mostrando pra gente que a opinião pública pouco importa, tá? Tem um nó aí amarrando os dois. Agora, se vocês repararem nos cavalos, o que chama a atenção é que os dois cavalos estão tristes. Possivelmente, um tem óculos ali, que é o do Rui Barbosa, para imitar ele, né? Os dois cavalos estão tristonhos. O trigo, acho que é um trigo na mão do Rui Barbosa, eu procurei tentar identificar, também não identifiquei. Novamente, eu falo para vocês, qualquer contribuição que seja bem organizada, ideias legais aqui, eu fixo no topo aí o comentário, tá? O cavalo do Rui Barbosa está mais magrinho, enquanto o do Hermes da Fonseca é um cavalo robusto, forte. Eu vou abrir aqui o texto, se eu conseguir ler, tá? Para vocês aqui. Gente, ó, então é o seguinte, eu tô aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com ele aberto, ó. Eu vou tentar ler porque tá bem apagado, tá? Ficamos nós aqui, na labuta cotidiana. Parece que é o Zé Povinho falando, o Zé Povo, né? Suando por todos os poros, cavando a vida mesmo, e preparando as situações boas e más, que por volta do inverno os senhores graúdos virão novamente desfrutar. A gente trabalha pra caramba e eles vêm desfrutar da nossa produção. E quando isso a evolui, é isso? Ao dos fatos... Enquanto isso, a evolução que está apagado dos fatos segue o seu curso imperturbável, definindo posições. Por ora, o assunto palpitante da atualidade política resume-se neste quadro. Como os eleitores veem e compreenderão, o nó gordo, que é o nó do cavalo, está gordo, vocês podem perceber na imagem,
como é de praxe, rebentará pela parte mais fraca. Qual que é a parte mais fraca? É a parte do Rui Barbosa, porque nas eleições o Hermes da Fonseca venceu o Rui Barbosa e o cavalo é mais forte. Vai arrebentar na parte mais fraca, o Rui Barbosa vai perder as eleições. E a opinião pública, à parte. Entenderam essa charge? A opinião pública está à parte. É a opinião pública dizendo, olhando para isso, falando assim, vai ser como era antes. Eles vão deixar a gente de lado, a gente vai trabalhar pra caramba. Esse nó que a gente está vendo aqui vai arrebentar pelo lado mais fraco, que é o lado do Rui Barbosa, que perdeu as eleições para o Hermes da Fonseca, e a gente vai ter uma crise entre Minas Gerais e São Paulo. Vamos lá, gente, tem mais charge aqui para vocês. Eu sei que o vídeo está ficando grande, mas é interessante a gente gravar. Aqui a gente tem a representação do Zé Povinho, que a gente falou. A gente vai fazer umas charges agora, essas próximas, sobre, acho que essas 2 ou 3 próximas, sobre revoltas durante a República Velha. Essa é fácil. Esse sujeito está escrito o nome dele aí, ó. Tem uma cruz chamada de Oswaldo. Oswaldo Cruz, certo? Bem representativo. O Esfolador. E ele está segurando pelo pescoço, né, por uma espécie de chicote, sei lá, pelo pescoço, um sujeito chamado Zé Povo, o Esfolado. Essa charge é uma charge crítica que representa a revolta da vacina, que a gente tem vídeo aqui no canal, vocês conhecem muito bem essa história, onde a política sanitarista do presidente Rodrigues Alves, lá no Rio de Janeiro, promoveu a vacinação obrigatória para as pessoas mais pobres, mais carentes, para evitar várias doenças. Só que não falaram quais eram os benefícios dessa vacina. Não falaram. Então, a vacinação foi uma forma também de fazer a população se amedrontar, a população carente que vivia no centro do Rio de Janeiro, e fugir. Então, utilizaram dessa política que a gente chama de política sanitarista, que é de limpeza. E ela leva também à limpeza humana, tirar pessoas pobres dessa região. É uma política extremamente preconceituosa. E as pessoas não entendiam por que o pessoal estava entrando para vacinar e se rebelava contra, né? Porque aí eles virou uma verdadeira guerra dentro do Rio de Janeiro. E lá no fundo você tem as sombras, né? As silhuetas de oficiais observando esse processo, observando, se preciso, eles entram e intervêm na situação de forma agressiva, certo? A próxima charge é muito parecida, só que agora ela está tentando mostrar o outro lado. A gente está lá, vacina obrigatória, aí está do que o governo tem tanto medo. A gente tem o Zé, tá vendo que está escrito no paletó dele, Zé, que é o Zé Povo, ou Zé Povinho, dando uma rasteira agora no Oswaldo Cruz. Acho que possivelmente é o Oswaldo Cruz que foi lá para vacinar, e aí o povo se rebelou. É uma charge de resistência, tá? Nós não temos medo deles porque eles têm medo da gente. A gente também se rebela, a gente também se organiza para poder combater essa política extremamente preconceituosa e opressora do Estado. Então agora é o Zé Povinho, ou o Zé Povo, né, que chamavam Zé Povinho ou Zé Povo, dando uma rasteira, tá, no cara que foi vacinar obrigatoriamente com essa política sanitarista. Interessante, né, a gente pensar assim. A próxima é sobre Canudos, né? A gente tem Antônio Conselheiro. Então vamos lá. E está escrito assim, Antônio Conselheiro está ali no Arraial de Canudos, ele está fazendo uma pintura de um diabo ou de um demônio. O texto diz que é um diabo, né? E o texto fala assim para a gente, ele está pintando lá o diabo. Pela Bahia, né? Canudos, movimento na Bahia. O célebre conselheiro tem dado que fazer e pode-se mesmo dizer que tem pintado o diabo. É uma expressão, tem pintado o diabo, porque ele causou uma convulsão ali no estado da Bahia, uma convulsão no Brasil. Então a gente pode ter duas interpretações dessa charge. A primeira interpretação de que ele está causando de fato essa convulsão, então é só para relatar o fato, Antônio Conselheiro está agitando politicamente, socialmente as pessoas do Arraial de Canudos, da região, para lutar contra os coronéis, para lutar contra essa política, para lutar contra a República, afinal de contas ele foi dado pelo governo como um monarquista, um sebastianista, inclusive, defensor do São Sebastião, né?
tradição portuguesa do século XVII, né? Do século XVI, isso, XVI, depois XVII, passou para frente. E pode ser também uma interpretação dessa charge dizendo que Antônio Conselheiro, enquanto, né, dizendo ser Messias, na verdade ele está mais próximo do diabo. Então, uma charge crítica ao Antônio Conselheiro. De fato, a gente está vendo então que ele está tendo uma agitação social na região. É isso que é importante a gente saber dessa charge com antecedência, tá bom? Mais água aqui, gente. Tá acabando, tá? Prometo. O que mais nós temos? Agora, eu quero essas últimas charges, se eu não me engano, essas são as duas últimas. Elas são coloridas e elas são de uma revista também, assim como você tinha a revista ilustrada, a gente tem essa revista que era uma revista de humor político da República Velha, chamado de Careta. Eu acho muito interessante essa revista. Se você procurar a revista Careta no Google, dê um Google aí. Se eu achar, eu coloco na descrição, mas eu não sei se eu acho não, tá? É uma charge publicada no dia 26, é isso mesmo, de abril de 1919. Você tem essa revista digitalizada, se eu não me engano, você tem todo o acervo dela digitalizado para você ler a revista, não só essas charges, tá? Não só a capa, aqui se trata da capa. Revista Careta, então, de 1919, se eu não me engano, ela era semanal também. E aí você tem o Diabo, né? Falamos do Diabo lá no Antônio Conselheiro, estamos falando de novo agora num outro contexto, coando várias cédulas eleitorais escritas Rui. Rui, nesse caso, é Rui Barbosa, aquele candidato que tentou várias vezes as eleições. Embaixo nós temos lá, ó, escrito assim, ó, na cozinha política, Epitácio Pessoa, meu Deus, coando. Essa charge está fazendo uma crítica ao sistema eleitoral, que é quando o Epitácio Pessoa vence as eleições do Rui Barbosa, mas com críticas de São Paulo, com críticas de Rui Barbosa, dizendo que, na verdade, burlaram as eleições. O diabo está pegando os votos do Rui Barbosa e transformando em votos de Epitácio Pessoa. Basicamente é isso que está acontecendo. E é interessante pensar nessa charge, porque é uma característica da República Velha, que eu já falei para vocês mais de 1000 vezes e repito. A República Velha, ela é caracterizada por um sistema eleitoral frágil e fraudulento, certo? Existiam fraudes eleitorais e a revista está fazendo críticas a essas fraudes eleitorais. Rui Barbosa o diabo pega os votos de Rui Barbosa e transforma em votos de Epitácio Pessoa, certo? Bom, mais uma aqui, que é a última. Essa charge aqui, olha só, você tem duas mulheres lavadeiras, tá bom? Duas mulheres lavadeiras. A forma com que elas são representadas é uma forma pejorativa em relação às mulheres na política, tá? Por isso que elas são representadas dessa forma, inclusive com o nariz vermelho de palhaças, tá? Uma tem um chapéu escrito política, é isso mesmo, e a outra tem um chapéu escrito imprensa. Tudo bem? Embaixo nós temos um Zé Povo, Zé Povinho, um trabalhador rural, humilde, né? Numa capa do folhetim Careta, de 1921, escrito assim embaixo na capa, As Lavadeiras. O Jeca fala: olá, vocês estão lavando a roupa suja ou sujando a roupa limpa? Essa charge é mais difícil de fazer uma análise sobre ela, então a gente tem que ir muito pela data dela, que é 1921. Essa charge está ligado, olha só, a famosa crise das cartas falsas. É um processo que durante o governo, foi do Epitácio Pessoa, se eu não me engano, descobriram que a imprensa, né, por isso que a gente tem ali um chapéuzinho de imprensa, a imprensa divulgou cartas falsas de Arthur Bernardes, que vai ser o futuro presidente do Brasil, né? Arthur Bernardes falando mal de Hermes da Fonseca, que já tinha sido presidente do Brasil, Hermes da Fonseca. E era uma forma com que os tenentes, os militares, quiseram para poder acabar com as eleições do Arthur Bernardes e colocar novamente os militares no poder. Descobriu-se depois que essas cartas eram falsas, por isso a crise das cartas falsas. E aí,
o que a gente tem? A gente tem a imprensa e a política, né, lavando a roupa suja, né? Estão lavando a roupa suja. Falou assim, não deu certo. Por isso que está perguntando, vocês estão lavando a roupa suja ou estão sujando a roupa limpa? Porque não deu certo. O candidato do governo, Arthur Bernardes, continuou, assumiu a presidência do Brasil e não deu certo todo o complô que fizeram entre militares, políticos, opositores e imprensa, tá? Então, é uma crítica, tá? É uma crítica e uma forma também de falar assim, ó, terminou tudo na palhaçada, não deu certo esse processo da crise das cartas falsas. Gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado mesmo de coração essas charges que a gente fez aqui. A dica que eu dou é vocês pesquisarem mais sobre República Velha, procurarem mais charges, porque tem muita coisa, não dá para colocar tudo num vídeo só, certo? Talvez não em 2 também, 3, 4, 5, é muita coisa. Procurarem a revista ilustrada, folhetins da revista ilustrada e também desse folhetim da revista Careto aqui, que vocês vão achar muitas coisas aqui. Sempre que eu puder trazer, eu vou trazer mais, colocar mais aqui para vocês para a gente analisar, certo? Eu espero que alguma dessas charges que a gente falou aqui caia nos vestibulares, com essas análises que a gente fez, tanto o Enem e demais vestibulares. Algumas já caiu, mas como eu falei para vocês, nem sempre elas caem, não se pode, né, ter a mesma charge em outros vestibulares, outros anos, porque às vezes você pode pedir uma coisa diferente, uma interpretação diferente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vocês sabem que eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, grande beijo, fui, boa terça, hein?